Graça e paz, meus irmãos. Hoje é 30 de agosto, ano 2019. Hoje é sexta-feira. E eu gostaria de deixar uma mensagem para os irmãos aqui, é uma mensagem totalmente profética. Mateus capítulo 17 diz assim: 6 dias depois, ou seja, passou-se 6 dias, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. Preste atenção nessa expressão. O contexto do capítulo 16, versículo 28, diz assim: em verdade, o próprio Jesus dizendo: em verdade vos digo que alguns dos que aqui estão não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Aí passa 6 dias depois. Meus irmãos, isso aqui não está escrito na Bíblia por acaso não, isso aqui é profético. Nós sabemos que 6 dias são 6.000 anos, 6 dias depois, ou seja, passou-se 6.000 anos, passou-se 6 dias. Então, se você contar colocando o tempo em que Adão viveu a inocência, é exatamente a época que nós estamos vivendo. Nós já passamos de 6.000 anos, contando desde a época da inocência. A época da consciência, quando entrou o pecado no mundo, vai fechar 6.000 anos quando Jesus descer em Jerusalém. Aí fecha-se 6.000 anos, conforme está escrito em Ezequiel 46. Mas se colocar o período da inocência, que é um período que Adão viveu sem pecar no Éden, até os dias atuais, passou-se 6.000 anos. 6 dias ou 6.000 anos. O que é que acontece então? O Senhor ele dá uma indicação para nós profética de quando ele vai arrebatar a igreja. Depois de 6 dias divino, depois de 6.000 anos, contando desde o período da inocência de Adão, colocando o período em que Adão viveu inocente no Éden. Aí vai acontecer o quê? A tomada da igreja. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João. Pedro, Tiago e João, eles aqui é uma representação da igreja. Porque eles foram os 3 primeiros discípulos que foram salvos na beira do mar da Galileia. Então, eles são uma representação do corpo de Cristo que vai ser arrebatado da terra. Aqui iniciou-se, então, o período, Pedro, Tiago e João, iniciou-se o período da graça, quando Jesus, ele toma Pedro, Tiago e João para ser seus discípulos. Então, o que quer dizer ser discípulo de Jesus significa ser seguidor de Jesus, seguidor do Mestre. Então, Pedro, Tiago e João, ele tipifica a igreja que vai ser arrebatada. Quando que a igreja vai ser arrebatada? Depois de 6 dias, depois de 6.000 anos, contando desde o período da inocência. Porque senão os irmãos poderiam fazer essa confusão. 6.000 anos contando do período da consciência, do momento que Adão pecou, vai dar exatamente quando Jesus voltar em Jerusalém, no Monte das Oliveiras. Mas se você colocar o período da inocência, nós já passamos de 6.000 anos. Nós estamos vivendo no ano 2019. E há uma confusão nesses calendários aí. Então, 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João. Ele toma esses 3 discípulos que representam o arrebatamento. A igreja iniciou-se com esses homens, os primeiros discípulos, na beira do mar da Galileia. Era uma igreja judaica, Pedro, Tiago e João, ou seja, os judeus messiânicos. Depois no dia de Pentecostes foi acrescentado a igreja gentílica. Então ele conduz em particular a um alto monte. Para os teimosos que falam que não existe arrebatamento secreto, o que é isso aqui? Conduzir em particular é conduzir em segredo. Olha, eu quero ter uma conversa particular com você. Então você chama a pessoa num canto e conversa em segredo.
Para os teimosos que falam que não existe arrebatamento secreto, o Senhor vai vir nas luzes secretamente e vai levar a sua igreja. O mundo só vai dar falta quando a igreja desaparecer. Então ele conduz em particular a um alto monte. E ele transfigura-se diante deles, uma maravilhosa representação da transformação do corpo de Cristo. E o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que ele apareceram Moisés e Elias falando com ele. Moisés e Elias é uma representação dos santos do Antigo Testamento. Ou seja, você tem que ir para o Apocalipse 4, os 24 anciões. 24 anciões dividido por 2, dá 12, as 12 tribos de Israel, que representam os crentes do Antigo Testamento, e os 12 apóstolos, que representam toda a igreja arrebatada do Novo Testamento. Então, meus irmãos, é um texto totalmente profético. Mateus 17 é um texto profético. O contexto de 16, 28, em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Né? Muitos não vão morrer, muitos vão estar vivos por ocasião do arrebatamento da igreja. Amém, meus amados? Deus abençoe a todos. Tenham todos uma sexta-feira abençoada na presença do Mestre. E vamos ficar atentos, porque Jesus está vindo. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.